Maravilha. Bom, vamos lá então. Eu quero começar aqui agradecendo a presença do Marcel, da OLX aqui, né, que veio falar sobre a nossa solução pronta para dados. Aí nós vamos falar um pouco disso com vocês, como que isso ajudou ele na trajetória, em todas as iniciativas ali dentro da área financeira. Ele vai dar um pouco mais de detalhe disso daí. Eu não sei se tem alguém da V4 aqui já dentro da sala, talvez não. Então depois eu faço o agradecimento, senão fica sem graça. E eu quero também agradecer a Flávia, né, era diretora do grupo OLX também, que cuida de várias áreas aí. Flávia, se você quiser falar um pouquinho aí da sua trajetória, suas responsabilidades, as suas áreas dentro do OLX. Obrigado novamente pela presença. Tudo bem, pessoal? Boa noite. Eu sou Flávia, trabalho no OLX, sou diretora de FinOps. O Marcel trabalha comigo na parte da API, da tesouraria. A gente tinha lá um case importante, uma responsabilidade, riscos que a gente já tinha identificado nessa parte de conciliação, controle e governança. E a gente fez aí uma parceria de sucesso com a N10, que trouxe a gente e deu todo o empoderamento que a gente precisa de tomada de decisão e governança junto à nossa auditoria, a riscos financeiros. Então, o Marcel vai entrar agora no detalhe e contar um pouquinho para vocês sobre toda essa nossa jornada. Tá bom? Maravilha, obrigado. A ideia, pessoal, tem aqui alguns slides, mas vai ser mais um bate-papo da gente falar de vida real dentro da empresa mesmo, dos desafios, dos problemas. Marcel, vamos lá. Por favor, sinta-se à vontade. Pode se apresentar também, o seu papel ali dentro da OLX, quem é o Marcel. E aí a gente vai passar alguns slides aqui. Eu vou pedir a tua ajuda aí para aprofundar e trocar uma ideia com todo mundo aí sobre as nossas iniciativas de dados lá dentro da OLX, por favor. Obrigado pela presença. A ideia aqui é a gente bater esse papo e mostrar um pouquinho desse nosso case, né? Então, como a Flávia mencionou, nós tínhamos um desafio, no que eu vou falar um pouco mais à frente, que é a parte transacional do grupo OLX. Então, o grupo OLX ele é conhecido como um marketplace de classificados, né? São as nossas verticais mais importantes. E no final de 2019 eu fui convidado para iniciar um projeto que a gente chamou de OLX Pay, que é uma parte transacional, né? Então vocês vão ver que nós classificamos o nosso marketplace numa categoria de small goods, tá? Então inicialmente as transações tinham o valor de até R$1.000, uma cubagem que poderia ser transportada pelos correios, e hoje a gente está no small goods com uma classificação de bastante categorias elegíveis e até R$20.000. Então, essa parte transacional que a gente chama foi uma novidade para o grupo. Primeira vez que a gente participa da transação entre buyer e seller, intermedia, e, naturalmente, vocês conhecem também a dificuldade e a responsabilidade de de participar da transação, né? E, ao longo da nossa jornada, a gente encontrou o Mário, né, que hoje é muito fácil falar dele, que virou meu brother, né? Então, ele trouxe uma solução muito boa, muito assertiva, muito baseada em dados, como a Flávia falou, e trazendo para a gente uma segurança para a gente tratar com auditoria e, eventualmente, falar com os nossos parceiros com muita propriedade. E, para minha surpresa, foi tão boa o processo que a gente consegue agora conversar de igual para igual com a nossa TI, que faz a captura da transação. Então, como eu brinco com o Mário, dados é vida, né? E você também está on time e conseguindo conversar com a TI, você, na verdade, está levando o patamar de discussões e fazendo o melhor para a companhia. Então, a minha missão e a da Flávia foi buscar a solução para a gente fazer o melhor para esse modelo transacional que trazia riscos e aflições para uma instituição que nunca participou disso. Tá? Então, vamos continuar essa conversa e maravilha, maravilha. Com sucesso, né? Maravilha, isso aí, Marcelo, obrigado.
Bom, eu vou percorrer aqui, então, alguns conteúdos, e a gente vai entrar numa troca, ele vai se aprofundar no que ele falou, né, e a gente segue a sequência aí. Então, a nossa pauta aqui, eu vou falar um pouco sobre a IN10, né, eu vou passar um pouco sobre a gente. O Marcel vai falar um pouco sobre quem é a OLX aqui, mais em números. O ator principal da noite aqui é o nosso produto de dados, a nossa solução de dados, que ela resolve dados fim a fim. Desde da extração do dado nas origens, até a entrega de um produto de dados pronto para a área de negócios, no modelo SaaS. Isso é o I Know. É isso que a gente faz. Né? Um projeto interno versus um produto de dados, a gente vai falar, né? É o que eu falei, aonde a gente contribui muito, que tem pessoas da área de tecnologia aqui, o quanto que a gente ajuda o pessoal de tecnologia a quebrar pedra, né? E deixar que eles sigam com as iniciativas estratégicas aí. A gente vai abrir aqui, vou fazer uma demonstração muito rápida, né? Quem que é a N10? Também rapidamente aqui, sem perder muito tempo. Nós somos uma empresa já há mais de 15 anos no mercado, focada em dados. A gente não faz absolutamente mais nada. A gente costuma brincar que o I Know é a nossa startup dentro da empresa, porque a gente criou esse produto dentro da empresa, conseguindo entender a aflição das empresas, que é tirar o dado transacional e entregar uma gestão orientada a dados para a área de negócios pronta, sem que isso causasse muito atrito no processo, né? Então, a nossa missão aqui é acelerar a capacidade dos clientes a atingirem seus objetivos através de soluções que simplificam o acesso à análise de dados. Isso se dá por meio da visão que busca revolucionar a forma das empresas orientarem suas decisões adotando tecnologia e dados. Nossas condutas para isso estarão sempre guiadas pelos seguintes valores. Vocês, se Deus quiser, aí, clientes futuros, em primeiro lugar. Né? Inovação. O I Know é uma solução, ela é totalmente inovadora. A gente quebra o mindset de como que as empresas obtêm o dado e acionam esse dado para a gestão do negócio. Simplificar o complexo. Né? Isso é base do nosso desenvolvimento da solução. Ética e transparência. Agora eu vou passar a palavra aqui para o Marcel, para ele falar um pouquinho da OLX e a gente vai entrar numa troca aqui já, pessoal. Exato. Ou eu passo aqui, fica à vontade. Então vamos lá, eu trouxe aqui alguns dados sobre o grupo, né? Então, como eu mencionei, eu entrei na OLX em 2019 para iniciar esse modelo transacional que a gente chamou de OLX Pay. Tá? Então, da Pay eu não trouxe dados, eu vou falar sobre eles. Então, aqui a gente do grupo está para oferecer uma forma de consumir e facilitar e simplificar conquistas para os brasileiros. E o nosso grande valor e slogan é de empoderar os brasileiros para realizar os seus sonhos, reinventando o modelo de consumo. Então, nós iniciamos aqui no Brasil há 13 anos, né, fizemos também algumas aquisições, e eu particularmente acho bem interessante o fato de iniciar um modelo de negócio C2C, de bens usados, onde, na minha adolescência, tínhamos vergonha de consumir bens usados. Né? E hoje faz parte da nossa sociedade, faz parte do processo de reciclagem, de utilização, de conhecimento sobre a natureza, né? E a OLX iniciou isso tudo lá atrás. Não pode passar, por favor? Então, em números do grupo, né, nós conectamos 7 milhões de pessoas diariamente. Tá? Temos 70 milhões de visitas em nossas plataformas. Tá? Lembrando do grupo OLX, Viva Real, Zap, né, Zap recentemente adquirido. Né? Então, um em cada 5 coisas vendidas online do Brasil é por meio da OLX. Tá? Então, o volume do nosso ecossistema é impressionante. E com a... Faz favor. Eu sou o Carlos, da Pirelli. Eu, particularmente, e algumas pessoas que eu conheço, eu tenho medo de OLX. Né? Tive anúncios clonados, não mais de uma vez. Então, eu conheço pessoas que, assim, puto, OLX,
nem olho e nem faço nada pela LX porque eu tenho medo. Porque lá é uma zona cinzenta que é perigoso. Então, assim, quero vender um carro, vou na Web Motors. Eu quero fazer alguma coisa, eu vou no Mercado Livre. O LX, pela minha percepção e pela experiência, teria mais risco. Mudou? Tipo, qual que é a percepção de vocês? Desculpa cortar, eu poderia ter feito a pergunta, mas quando eu olho o LX, eu sempre falo, putz, medo de operar dentro do LX. E hoje eu tenho medo, como outras pessoas, porque tem muita clonagem, mas muita mesmo. O que vocês fazem por isso? Para mudar esse nome OLX no mercado, comparado com uma Mercado Livre, comparado por uma Web Motors? Obrigado. Tá bom. Primeiro, pode Obrigado. interromper a qualquer momento e qualquer dúvida, se eu não souber também e a Flávia não souber, a gente endereça internamente. Tá? Mas essa sensação, eu posso te falar que ela tem que diminuir. Tá? A gente faz muito investimento em áreas de segurança, né? Então, temos times dedicados lá de Trust and Safety, temos times de accounts, temos validações por inteligência artificial, mas é o problema que você tem de ser um líder de mercado. Então, a sensação que você tem é porque nós somos os maiores, né? Então, se você falar sobre outras sensações de menores, não é a mesma proporcionalidade, não é o mesmo impacto. Tá? Mas quando a gente vai agora para o modelo transacional, essa percepção e essa intenção eu tenho que diminuir no modelo transacional. Não posso ter. Então, eu te convido a fazer compras no transacional, tá? Para você ver que não é assim. Tá bom? Então, está muito relacionado a toda a engenharia social. É um problema não exclusivo da OLX, né? Um problema nosso como sociedade e que a gente combate firmemente para que essa percepção cada vez mais diminua. Tá? Na parte transacional, aí eu posso falar com muita propriedade. Tá? Então, a gente nasce na OLX lá no final de 2019, início de 2020, com esse segmento transacional de OLX Pay. A primeira transação ela foi minha, tá? E a gente trabalha muito fortemente para que essa percepção, quando você for um buyer ou um seller dessa categoria de goods, você não tenha. Então, em números, já somos, em poucos anos, aderentes a qualquer segmento de bandeiras em relação a chargeback. Menos de 1%. Tá? Temos a CyberSource como parceira. Excelentes indicadores com a Cyber. Tá? Então, toda essa preocupação a gente não deixou contaminar o transacional. E a gente acredita que o transacional, sendo forte e trazendo essa percepção, ela também melhore a parte de classificados. Tá bom? Tem a própria educação do usuário na plataforma, né? Então, a gente orienta, né? Não saia daqui para ir para o WhatsApp, venha no chat, porque existe uma engenharia social fortíssima e a gente é parceiro, por exemplo, do Mercado Livre, Web Motors, existe toda uma rede integrada para a gente se juntar e combater essas fraudes. Tá? Isso existe diariamente, existem fóruns para isso, associado à polícia, à Receita Federal. Então, somos parceiros nessa jornada. Tá bom? Então, aí para finalizar o ponto, né, se não tiver mais dúvida, no transacional a gente começa e coloca uma área de law enforcement, né, debaixo do jurídico e atuando muito próximo da gente para qualquer sinalização de fraude, a gente conseguir atuar rapidamente com os órgãos públicos. Bom, a ideia é, então, Marcel, vamos dar uma sentadinha aqui, né, e vamos trocar uma ideia aqui para passar para vocês, para falar como é que o iKnow. Aqui a gente trouxe um print aqui da solução, pessoal, onde ele monitora, enfim, ele vai falar um pouco disso daqui. E a ideia é a gente trocar uma ideia aí de como que o iKnow ali, como solução, está ajudando ele nas operações financeiras do dia a dia. Marcel, vamos começar da seguinte forma. Minha sugestão aqui é, por que você contratou o iKnow? Né? E passado todo esse tempo, o que o iKnow agregou efetivamente de valor na operação ali? Então, acho que seria legal você explicar o que é o processo e o projeto onde o iKnow entrou, etc., e com um pouquinho mais de
de detalhes aí, por favor. Tá bom. Então, eu vou trazer desde a minha entrada e o processo que nós passamos, tá? Brevemente. Então, quando a gente começa o transacional, de novo, falando que era uma novidade dentro do grupo, né? Eu vim de mercado financeiro, tá? Eu trabalhei 15 anos em banco de investimento. Então, estava muito acostumado com o controle, com as clearings, com as liquidações, com o SPB. Então, era alguma coisa que eu via um alto nível funcionando, né? Então, quando eu começo lá na OLX, a gente propõe, em algum momento, acelerar esse modelo e, naturalmente, pensar em formas de segurança e aderentes às soluções à época existentes. Então, o nosso bench ali era muito o mercado pago, né? Então, como é que a gente entrega essa conveniência, essa segurança para os usuários? Quando começa a desenvolver isso, toda a solução do produto, eu tenho um choque de realidade, que eu percebo do que eu fazia no banco, que eu pedia para a TI fazer, eu era altamente priorizado e eu tinha uma carta na banca que era o prazo regulatório do Bacen. Então, o TI tinha que entregar naquele prazo, né? E quando eu começo nesse segmento de marketplace, eu descubro que tem muito mais desafios e priorizações. A TI não está ali para me atender, ela tem que atender todo mundo, ela tem que atender o core, né? Ela tem que atender as verticais, que são o nosso carro-chefe. E isso começa a trazer alguma dificuldade em nível de controle. E, naturalmente, um dos grandes aprendizados que eu tenho na OLX é perceber que o meu melhor amigo, que era o Excel, não funcionava mais, né? Então, eu olho e falo, o Excel era ótimo, tá? E, com isso, eu me aproximo muito do time de ProdTech e começo a conhecer mais dados. E, na minha avaliação, eu percebo que o caminho era esse. Então, eu tenho que trabalhar com dados, eu tenho que entender as tables, eu tenho que entender como é que se consulta o banco de dados dos sistemas e não mais pegar os relatórios prontos dos sistemas. E, com isso, a gente foi crescendo, como a Flávia falou, o desafio de controle para back-office aumentando, agora a gente participando das transações, não sei o quanto vocês conhecem de recebíveis, mas nós íamos ao mercado, fazíamos antecipação, tínhamos um parceiro de credenciadora, fazia antecipação com um banco parceiro, tinha que pegar o relatório lá nas clearings. Então, tudo isso para a gente cruzar e depois mostrar os dados internos era bem difícil, tá? E avançamos a tal ponto de entrar com o anteprojeto no Banco Central em 2022, porque alcançávamos a volumetria até então definida por eles, né? E discutimos muito internamente sobre o que fazer. Ou incorporar times com mais capacity, com mais conhecimento legal e, naturalmente, a gente teria que fazer um investimento muito grande, ou dar outro direcionamento para o nosso produto, né? Optamos pelo segundo caso. Então, fechamos uma parceria em 2022 com a ZUP, né, como uma processadora, como um Payment as a Service, e esse tempo de conhecimento de 2020 para 2022 foi quando eu entendo que aquele caminho ele estava esgotado, né? Então, dados era a solução, tá? Então, a gente teve a possibilidade de fazer um reset no nosso produto e, conforme a gente passa a operação para a ZUP, facilita, simplifica o processo, mas eu preciso de um modelo no qual eu não concorra com a tecnologia e não tenha que aumentar headcount para controlar uma operação inicialmente definida como uma operação mais simplificada, tá? Então, conhecendo o mercado, eu chego na Inou, né? Então, por isso que eu agradeço o Mário, que acreditou também no nosso modelo, na nossa iniciativa de agora, conhecedores de dados, traduzir isso sem nenhum esforço da nossa TI, tá? Então, por isso que ele mencionou que a solução e a visão deles é do cliente. Então, eu falei para o Mário o seguinte, cara, eu não consigo concorrer porque eles não têm espaço para mim. Eles falaram que só vão me dar uma atenção em Q24, né? Q24 não dava, tá bom? E, como eu disse, o Excel também já não suportava, né? Então, nós desenhamos uma solução, mostrei para ele quais as minhas expectativas como gestor
qual o nível de confiança que eu tinha que ter na operação e lancei o desafio para ele estruturar como é que ele via as nossas tables, como é que eles viam as informações trafegando e trazer para a gente uma solução. Tá? Então, foi assim que a gente começou. Legal, maravilha, maravilha. A gente percebe também, Marcel, acho que teve algo que tangenciou isso também na nossa conversa lá no início do projeto. A gente percebe que existe ali um hiato de desconhecimento ali sobre o como efetivamente analisar dados sem que necessariamente eu conheça profundamente de tecnologia. E eu acho que eu gostaria que você falasse um pouco da sua trajetória, que você começou ali no Excel, depois acho que você passou por uma coisa de Power BI ali, que a gente ainda conheceu junto, né? E como é que você acabou chegando aqui no iKnow, e o que você vê de diferença do ponto de vista de usuário mesmo, né? De área de negócios ali, em relação a essa, vamos falar assim, essa trajetória aí, né? Tá bom. Boa pergunta e boa visão, né? Então, quando eu reforço aqui que meu maior aprendizado na OLX foi ver essa capacidade de dados e eu tinha que mudar esse mindset, né? Então, se eu estava lá num ambiente regulado, no qual eu pedia alguma coisa, dava a carteirada do prazo do Bacen, todo mundo se movimentava para me atender, agora é diferente, eu preciso convencer, né? Eu preciso engajar as pessoas. Então, quando eu vou nesse caminho que o Mário falou, começo com poucas operações em Excel, treino os meus analistas para conhecer ferramentas de consultas, então PG Admin, Swagger, Superset, alguma coisa que para mim então não era conhecido, né? E eu descubro a facilidade que isso traz para você analisar as coisas mais rápido, a assertividade que isso dá e a confiabilidade, agora como gestor, que isso traz no seu processo. Então, quando a gente migra do Excel para o Power BI, já foi um belo avanço. Só que eu conheci também Power BI em 22. E falei, isso é bom, tá? Só que isso vai morrer. Tá? Então, ou seja, o Power BI para mim era alguma coisa que foi um avanço do meu conhecimento tecnológico de Excel para uma ferramenta mais moderna. Só que até então não me atendia na questão de ter as informações mais em tempo real, umas informações mais confiáveis, porque eu ficava na dependência do meu analista que construiu o BI. Então, quando ele saía, e aconteceu isso na jornada, uma pessoa saiu, o outro falou assim, esse BI não foi feito muito bem não, vou ter que refazer. E eu, como gestor, eu acreditava que estava bem feito, que eu confiava nos dados e que tinha que ter uma continuidade. E não é isso que acontece, né? Então, quando a gente começa a conversar com o Mário, eu conto essas dores para ele, e hoje a gente fala internamente que o nosso grande mérito é construir uma solução com a inteligência do iKnow, que é independente de mim e dos nossos analistas lá. Então, é a solução para a empresa. E eu trabalho para a empresa. Eu não trabalho para mim, trabalho para a empresa. Então, hoje a ferramenta dele, ela me traz assertividade, processos, auditoria, confiança e independência. Então, depois que eu tenho novos analistas entrando na área, a gente faz ali uns 2, 3 dias de curso de treinamento, ele consegue capturar a essência do iKnow e, na verdade, ele não está influenciando no processo, né? Ele está dando continuidade. E uma das coisas que, depois da primeira entrega que aconteceu em 43 dias, tá, eu achei fantástico, tá, e parênteses, eu trabalho numa empresa de tecnologia, temos todas as ferramentas de tecnologia lá, disponíveis, mas eu estava acostumado com um nível de entrega da nossa TI interna, que eles me direcionavam para Q4, vou te dar 3 sprints, o que sair, saiu, então toma aqui um MVP e depois a gente vai trabalhar nele. A entrega do iKnow em 43 dias foi melhor do que os MVPs que eu tinha interno. Por que isso?
pelo valor do Mário da obsessão ao cliente. Então, a competência eles mostraram nas discussões da contratação. E depois da primeira entrega foi comprovada a competência e a obsessão por me atender num nível elevado, não mais no que dava para fazer naquele tempo, né? E isso para mim foi marcante. Legal, maravilha. Alguém tem alguma pergunta para fazer, pessoal? Alguma dúvida antes da gente seguir aqui? Opa, vamos lá. Lauro Nascimento, eu estou na LPM hoje, mas já fui Transdata, uma empresa de tecnologia. Eu queria entender nessa sua jornada, porque você está falando muito do transacional, de conciliação, do modelo de trabalho que você fez de parceria, olhando para dentro da área financeira, tesouraria, vamos entrar ali, né? Como é que estava o seu trabalho antes para... A gente fala de conciliação, a gente vem conciliação financeira e até conciliação contábil. Você já estava com isso bem estruturado, né? Para na hora que você colocasse essa solução, para que ela te desse segurança. E essa solução, se os trabalhos, os processos já estavam bem consolidados, financeiro, contábil, na hora que você plugou essa ferramenta, ao final, ela foi homologada também pelas auditorias, porque também tem uma questão de auditoria aí no final, né? Que você fez a conciliação financeira, contábil, plugou um sistema que está rodando meio satélite, e aí depois você tem que pegar e validar isso, né? E fazer essas auditorias, não só auditoria contábil lá, mas a auditoria do sistema, né? Que você tem também, algumas da Big Four tem que fazer. Eu acredito que você seja auditado por uma Big Four. Como é que foi essa jornada e essa consolidação aí para vocês? Tá bom. Excelente ponto, tá? Primeira coisa foi, quando eu menciono dessa jornada daí, você tem que compreender que a gente sai em 2020 com a primeira transação no início de Q2 feita por mim, tá? E a gente chega agora com mais de 200 mil transações por mês. Tá? Então, quando a gente opta e chega na Inou, isso está rampando. Tá bom? E a gente tinha uma dificuldade em comprovar todos os processos perante a Ernst Young, que é o nosso auditor, tá? Frente às dificuldades que vocês conhecem de ter todas essas informações segregadas. O esforço para apresentar aquilo num momento que nós não fazíamos nem 50 mil transações, era colossal. Tá? O desafio que a Flávia teve aqui quando a gente troca para a ZUP, do Payment as a Service, era o seguinte: a certeza que nós dávamos para o auditor era que eu participava, como OLX Pay, o nosso CNPJ, do processo de liquidação. Então, por mais que eu tivesse fragilidade, o recurso ia transacionar dentro de casa. Tá? Então, quando eu passo para o Payment as a Service, eu tenho que dar segurança para ele e dizer agora o seguinte: esse processo não passa mais por mim, mas eu garanto todos os batimentos possíveis. Tá? Então, nesse processo que a gente reseta para o Payment as a Service, eu tinha um desafio que era: a gente vai triplicar as operações e você não pode ter o mesmo problema que nós tínhamos com a transação ainda baixa sob a nossa perspectiva. Tá? E a Flávia nos patrocinou nessa questão de, cara, a gente vai garantir triplicar a operação se a gente tiver uma solução não mais com bastante esforço, mas com tecnologia. Então, nós sabíamos o modelo e ele era muito, digamos assim, ele não era escalável. A gente precisaria de aumento de headcount se não tivéssemos optado por essa solução tecnológica. Então, conceitualmente, nós sabíamos o que fazer, o esforço era elevado. Então, o desenho estava feito. Precisava que alguém nos apoiasse. Né? Então, o Mário vem com... que foi uma das coisas que eu falei ali no break, né? Que é o seguinte: se vocês vierem a conversar com a Inou como cliente, exijam que as primeiras conversas sejam com o Mário. Tá? Então, vocês vão trocar muito com ele
muito conhecedor de mercado, de dados, vai fazer um brainstorm entre a gente e só depois a gente passa isso para o nosso time. Queria até complementar, Laura, eu vou passar mais alguns slides, assim, é assim, a nossa solução hoje ela roda em SaaS, AWS, 100% fim a fim, né? Ela é certificada pelo processo de Qualified Software da própria AWS, e a gente tem outras certificações de segurança do SaaS, que eu vou apresentar aqui para você. Então, isso daí também traz uma segurança para o cliente em relação a esse processo. Porque a gente sabe que, como um SaaS de dados, a gente tem uma certa sensibilidade ali e relevante para a questão de LGPD e por aí vai, né? Então, no processo de criação da solução, a gente já se preocupou com isso, né? Então, hoje, por exemplo, vocês conseguem fazer um cross-check de segurança da solução com a própria AWS. Falou, qual que é o nível de segurança que esse cliente de vocês, com esse SaaS, tem em ingerir e tratar o meu dado, né? Isso vocês conseguem cross-checar com eles e a gente tem toda uma certificação de segurança para isso também, né? Esse é um nível de preocupação muito grande. Um outro ponto bacana, que a gente viveu muito isso, né, Marcel, com você no projeto. O grande ponto aqui é que a gente entra apoiando ali, eu costumo dizer isso, a área de tecnologia, porque o nosso trabalho ele não é estratégico de tecnologia. O nosso trabalho na tecnologia é quebrar pedra, né? É construir API com a ZUP, sustentar uma API 24/7. Já vou me desculpar aqui com quem é de negócios, mas assim, quem é de TI sabe o que eu estou falando, o calo que é isso, né? Então, tem que construir uma API com a Matera lá, onde a gente precisa monitorar isso e consumir esse dado, né? A nossa solução ela já está pronta para isso. A gente não precisa criar uma arquitetura ou um time para olhar para isso. Sem falar na jornada, dali para frente, do dado bruto, ETL, Lake, Warehouse, e por aí vai, até chegar em visões hiperpersonalizadas e tailor-made que efetivamente atende a área de negócio, né? Então, eu acho que isso foi um ponto bacana também que vocês acabaram percebendo ali na interação ali com o processo, né, Marcel, com o I Know ali, né? Você quer falar um pouco disso? Quero. Então, essa parte de segurança falou muito bem e passa por nossas análises internas lá para poder aceitar o I Know. Aí eu vou acrescentar uma coisa que me trazia uma angústia, né? Eu omiti às vezes da Flávia, tá bom? Então, é o seguinte, quando eu trabalhava no banco, nós tínhamos obrigatoriamente que fechar a reserva todo dia. E isso é inegociável, né? Então, quando eu começo lá num modelo transacional e eu trago esse conceito lá para dentro, o cara de TI fala assim, não precisa não, 2 dias depois a gente fecha. Você só vai usar isso no final do mês, né? Então, essa briga e essa mudança de comportamento ela era diária, né? E em algum momento, quando você começa a conhecer mais esse pace interno e essa dinâmica, você vê o seguinte, para eu conseguir escalar e ser depois auditado, eu tenho que fechar todo dia, igual fazia no banco. Todo dia. Exato. Né? Então, quando a gente trouxe essa dor para o Mário, quando ele menciona o Matera, porque é o nosso RP da OLX Pay, tá? De todo o grupo é o Dynamics, tá bom? Do transacional do Matera. Então, quando você menciona sobre todas as regras contábeis, sobre as conciliações, eu fazia isso muito bem, eu dependia da TI, e tem vezes que meu dia demorava 48 horas. Isso me dava urticária. Eu ficava doido. Isso nunca aconteceu no banco, né? Mas acontecia ali. Tá? E como é que você muda essa cultura? Eu não consigo ficar toda hora pedindo para a TI me dar atenção. Eu tenho que buscar algum caminho, né? E o caminho que a gente encontrou foi treinar as pessoas para também acreditarem nos dados, conhecerem as ferramentas
Então, eu falo para o Mário que nós temos 2 pessoas lá do time que conseguiram dialogar com o time dele, porque ao longo dessa jornada de 21, 22, a gente foi conhecendo um pouco mais, a tal ponto de as primeiras reações depois que entrou a Inou foi eu questionar por que o cara de TI, que tinha que splitar a transação em 5 APIs, uma não tinha vindo. Aí ele virava para mim e falava assim, eu nem conheço, tá bom? Eu só vou reproduzir o que ele falava. Está na minha fila de DLQ, eu vou acertar aqui. Então, com a Inou, a gente conseguiu pegar até o que estava parado na fila de DLQ. Então, eu conseguia conversar de igual para ele. Então, quando eu questiono ele que tem alguma coisa parada na DLQ no dia, ele tem que me responder no dia. Então, naturalmente, a gente fechou o dia. Então, estou feliz da vida. Tá? Então, eu tenho que buscar soluções para que a gente consiga escalar com a segurança que a gente sabe que depois a gente vai ser auditado. E uma aposta que eu e Flávia fizemos com o CFO foi que, depois da primeira entrega do iKnow, a gente poderia triplicar, que a gente não mexeria em headcount. Tá? Depois de 15 minutos de reunião, ele trocou o assunto e ficou conversando com a gente porque ele viu a solução e confiou. Tá bom? Maravilha, maravilha. Mais alguma pergunta, pessoal? Pode ser técnica também, eu não sei, o pessoal de TI aí, fiquem à vontade aí para perguntar a parte técnica também. Deixa eu perguntar técnico aqui também. Vamos lá, por favor. Eu sei que... Wagner da Vivo, é isso? Vivo, isso. Por favor, Wagner. Gerente de tecnologia da Vivo. E eu vejo assim que conciliação, nós temos um mundo de layouts, né? Então tem todo tipo de layout. E como que vocês lidaram com esse, assim, conciliar a Matera com a ZUP com a Panorama, né? E um monte inclusive para cada tipo de arquivo é um layout diferente, são conciliações com layout, inclusive de bancária, de receita, você tem lá na CIP vários tipos de arquivos, né? E essa ferramenta te auxiliou nesse processo? Como que isso aconteceu? Não, excelente. O auxiliou, tá? Então, no nosso caso em particular, eu tenho uma transação entre Marcel e Wagner, né? Depois essa transação ela vai ter que ser splitada em o que é minha receita, o que é receita lá de delivery, se tiver, o que é um cupom de desconto, tá? Então, tudo isso você precisa atender o que ele mencionou, como é que estava o meu nível de conhecimento do produto. Lá dentro a gente chamava dos bancos de dados, a gente apelidou de BDzão, então é onde estão as informações principais capturadas pelo time de tecnologia. Então, nesse desenvolvimento, tínhamos que conhecer também esse BDzão, conhecer a estrutura dele, como é que estavam esses splits, o que acontecia, e depois desse conhecimento conseguir amarrar nas conciliações. Então, hoje eu trouxe o print de um dos modelos que a gente tem, mas tudo isso deriva para qualquer granularidade que você mencionou. Tá? O avanço e o meu maior aprendizado pode ser básico para vocês, tá? Mas aí eu peço desculpa, porque eu fico empolgadão. Quando eu consigo conversar com um cara de TI, dele falar da DLQ, a gente foi na ZUP, pediu os arquivos direto, alguém me falou assim, não, os arquivos eu vou salvar em bucket. Eu falei, ótimo, nem sei o que é, tá bom? Mas a única coisa que eu queria era, meu amigo, eu não quero que alguém me atrapalhe, tá? Então, saber onde é que estão as coisas, para mim, foi o diferencial de conseguir trazer o Mário e não onerar a nossa TI. Então, quando ele fala de quebra-pedra, é isso, né? Eu precisava concorrer com outros serviços core, precisava dos sprints da TI no tempo que eu e Flávia tínhamos como obrigação, e essas coisas normalmente nunca são muito bem casadas, né? Então, a busca por essa solução da iKnow, ela simplificou e facilitou todo o nosso processo. Tá? Maravilha, Marcelo, obrigado. Ô, Wagner, deixa eu tentar aqui mais do lado técnico. Você vê que é bem um viés mesmo. O negócio sabe o que eles querem. Eles sabem o que eles querem. Só que a gente sabe,
né, sem entrar numa conversa muito técnica, o percurso disso, né? Ele falou bucket, ele falou. Então, o que acontece? Eu costumo dizer hoje para os clientes, a gente tem, além da BU de finance aí da OLX, outros clientes, a gente tem clientes em tech, a gente tem clientes em marketing digital. Hoje a gente entrega ROI de cada real investido em canal de mídia social near real time para os clientes. O I Know ele é um produto hiperpersonalizado para o problema de negócio. E a gente cria aquilo junto com o cliente. Então, qual que é o grande ganho? A gente entende o que a área de negócio quer e todo o problema de tradução de layout, ETL, né, como isso vai ser consumido, se vai ter performance, né, nos relatórios, na entrega, né? Isso tudo a gente nunca levou para o Marcel. Talvez é a primeira vez que eu estou falando isso na frente dele. Isso é um problema. Isso é um problema nosso dentro da solução que nós criamos. Então, isso não chega para o cliente. O que chega para o cliente é assim: Marcel, você pode, na quarta-feira que vem, homologar os dados? Está pronto. Se eu puxei por API, por JSON, como é que eu fiz todo o processo de engenharia de dados? Isso não é levado como um problema para o cliente. E aqui eu coloco que é o grande valor agregado que a gente hoje entende que o I Know tem, é que a gente tem metodologia de trabalho ágil. E a gente não tem barreiras de atrito que a gente geralmente conhece com consultoria, com tecnologia, acesso, permissão, pod IP, não sei o que lá, banco. Ah, tem acesso, caiu, não sei o que. Esquece. Nós vamos entregar para você quarta-feira que vem o dado para você homologar. Isso a gente resolve tudo dentro do I Know. Né? Então, esse eu acho que é o grande valor agregado, porque a fricção ou a frustração não chega para negócio. Esse é o objetivo. Nós vamos entregar o dado tratado ou o dashboard, né? São as duas grandes entregas que a gente faz com a solução SaaS, e aí o cliente escolhe o que ele quer. A gente pode entregar o dashboard pronto, o cliente não precisa ter licença de BI. Looker, ClickView, Power BI, Tableau, risca, saving, na veia, direto. Direto. E o dado tratado. Por exemplo, hoje a gente tem clientes que a gente entrega o lake tratado, governado, com acesso, tudo certinho. E dali a gente retroalimenta uma API, ele faz uma análise em Python R, porque ele tem um cientista de dado, ele tem a licença do Power BI dele, ou do Click, ou do Tableau, ou do Looker, ele espeta no lake do I Know e segue a vida dele. Né? Então, a gente abrevia muito esse peso que cai sobre a área de tecnologia, que não é porque não sabe fazer. A quantidade de demanda para a área de tecnologia é brutal. E dados, né? Hoje se fala muito em gestão data-driven. Né? Como é que nós vamos democratizar o dado se a gente não consegue colocar o dado na mão do usuário? Não tem democracia de dados, não vai chegar. E é esse percurso que a gente... É o que ele falou, a primeira entrega que a gente fez depois da assinatura do contrato, a gente entregou em 43 dias, consumindo dado de API. Né? Porra, e eu não sabia que era tão difícil assim. E é isso. E é para continuar nem sabendo, Marcelo. O importante é a gente entregar. Né? Eu tenho mais alguns poucos slides para passar aqui, mas se pudesse, talvez, o Marcelo, enumerar 3 grandes ganhos que vocês tiveram, né? O que você poderia dizer? Vamos lá. Tá bom. Isso vai muito em linha com a nossa diretriz e provavelmente também de todos nós aqui. Né? Primeiro é eficiência. A gente tem que ser eficiente com os poucos recursos que temos, e eu tinha pedido mais recursos para a Flávia e ela não me deu, então a gente teve que achar uma solução. Né? O segundo também foi o que eu mencionei anteriormente. Essa solução não é do Marcel. Né? Então, é uma solução para a área, para ter continuidade. Né? Então, eventualmente, se a Flávia me der a promoção que eu também pedi, né, vem outra pessoa e conduz. Tá? Ela riu.
Eu acho que não vem agora, não. E a terceira é você conseguir ter previsibilidade de escalar o seu produto sem precisar discutir headcount. Então, hoje eu tenho uma segurança na solução da Inou, que a gente triplicou, como eu mencionei desde o primeiro abordagem, e não me preocupa esse crescimento ainda no ano que vem. Lógico que eu vou chamar o Mário e a gente precisa fazer novas visões, tá? Mas em questão de estrutura, de segurança, de confiabilidade, eu estou tranquilo, tá? Só que agora eu queria falar um pouquinho que você falasse da experiência também da interação com o meu time. Boa. Né? Quando você fala que a gente tinha também um certo skill que facilitou. Exato, né? Exato. O time do Marcel, que iniciou o projeto com a gente, que interfaceia com a gente até hoje, não é um pessoal de tecnologia, mas é um pessoal que conhece o necessário quando a gente fala em SQL ou alguma coisa assim, mas tem profundo conhecimento, por exemplo, de tesouraria, né, e números. Então, eles são de negócios, né, que têm uma jornada na carreira, na minha percepção, interagindo a jornada toda da carreira deles com TI ali. Então, forçosamente, eles falaram, não, eu vou ter que aprender SQL, eu vou ter que me virar aqui. Então, obviamente, eles tinham alguns skills ali necessários, não a nível de ele pegar a query e resolver o problema do SQL, mas eles sabiam conversar. Né? Eles têm o conceito, não a execução. Isso acelerou e ajudou muito, obviamente. Né? O Marcel, acho que ele foi muito cirúrgico ali na alocação desse time, porque isso daí, obviamente, ajudou muito a gente. Porque qual que é a única ponta que falta para a gente no iKnow, em qualquer cliente? Nós nunca vamos conhecer melhor o negócio do que vocês. Não tem como. Só que se a gente interfacear com a pessoa correta ali, sabendo do que ela quer, né? De forma que a gente consiga discutir ali regras de negócio, do que ela precisa, o resto é com a gente aqui. Então, isso seu time, Marcel, né, tá realmente parabéns aí. Eles conseguiram traduzir para nós ali, que estava chegando ali para entender o detalhe das operações da OLX ali, e conseguiram fazer isso com maestria ali. Né? Obrigado. E é isso que a gente conversa muito lá dentro, eu e a Flávia, tá? Então, para mim, clareou quando eu entro na OLX e vejo a possibilidade que tem. Então, eu volto a falar assim, eu era limitado ao Excel, o Excel me atendia prontamente, era meu melhor amigo. Né? Só que o Excel era meu, quando eu saía, o outro lá tinha que fazer o Excel dele, paciência. Né? Quando eu pegava uma nova função, eu tinha que fazer um novo, paciência. E, na verdade, quando você tem o desconhecimento, você não consegue avançar. Então, quanto mais conhecimento, melhor. Quanto mais possibilidade de você dividir com o time e mostrar que tem dados, que tem a iKnow para desenvolver, certamente novas oportunidades e eficiências virão. Tá? E a gente discute muito, a Flávia tem todo o time de FinOps embaixo dela, né? Muito disso, como é que a gente gera eficiência, ela é pressionada para suportar crescimento. E como é que a gente trabalha isso? É abrindo a cabeça, é conhecendo coisas novas, conhecendo coisas boas. Tá? Então, dificilmente eu volto para o Excel. Estou brincando, Maravilha. Não abandono, não. Meu amigo. Para o laboratório ali, ele é imbatível, eu costumo falar isso. E tem uma notícia boa, pelo menos eu acho. Né? Do dia que você assinou o contrato até hoje, teve algum aumento no valor mensal fixo que você pagou? Não, cara. E pretendo que continue assim, hein? Previsibilidade. A Flávia também é responsável por procuramente. Exato. Esse é o modelo aí que ele tem previsibilidade e condição de controle ali, né? Eu vou te dar um spoiler que você nem tem ainda. A gente falou, pessoal, que o iKnow faz 2 grandes entregas, que é o dashboard pronto, né? Ou dado tratado. Então, a gente hoje tem os 2 clientes e tem cliente que tem os 2, o dado tratado e os dashboards. Né? A gente soltou em beta no mês passado, para a área de health, de uns clientes de health lá, a IA generativa. Então, o que acontece?
dos dados que hoje são tratados dentro do iKnow, para entregar os dashboards ou entregar a camada de OLAP, metadado, MDM tratado, o cliente consegue jogar perguntas e obter respostas igual o ChatGPT. Isso a gente soltou em beta para uma parte dos clientes. Para o Marcel deve estar chegando ainda esse ano, a gente tá olhando ainda. Esse ano 24 ainda, talvez a gente esse foi um spoiler, você não sabia disso, né? Então tem o prompt, né? Eu estou olhando para esse dashboard aqui e me deu uma dúvida, um insight agora que a resposta não está aqui no dashboard. Ele vai abrir a IA generativa, ele vai jogar a pergunta e vai voltar a resposta para ele desse dado, né? Então a gente entende que é complementar, né? A gente acredita que o dashboard ele é um monitoramento transacional necessário que tem que ficar construído e ele vai ser consultado no momento em que se fizer sentido. E aí a generativa ela entra para complementar o BI. São as perguntas que o BI não está te trazendo e você não precisa monitorar aquilo. É uma pergunta spot que surgiu numa reunião. Ela tem começo, meio e fim naquela reunião. E não precisa virar um KPI para ir para o dashboard, né? Ela nasceu na reunião e ela morreu na reunião com a resposta que ela teve ali. Até por uma questão de não alucinar, a gente tirar o processo de alucinação da IA generativa, a gente ainda não abriu para que ela consiga ir para a web, dado externo, para correlacionar com o dado da companhia. A gente tem hoje um nível de assertividade muito próximo a 99%, 100% com os nossos testes lá, dos dados transacionais fechados da companhia. Tá? O principal problema hoje que a IA generativa, até aproveitando, Laura, sua pergunta, qual que está sendo o grande problema hoje? Depois que o ChatGPT, há 2 anos atrás, soltou o negócio, surgiu um monte de front-end de IA generativa. Né? Um monte. Só que não tem como o front-end funcionar se o dado não tiver tratado. Ou seja, não tem IA generativa sem dado tratado. É impossível isso acontecer. Desculpa se eu estou sendo redundante para o público técnico, mas é mais para enfatizar isso para negócio. E por que a gente consegue uma assertividade muito grande? Pensa na questão do tratamento do dado. Para eu chegar aqui, todas as regras de negócio já estão prontas para eu ensinar para a LLM e jogar para o RAG, né, e o banco vetorial. Já está pronto. É o maior trabalho para a gente fazer uma IA generativa funcionar. É o maior trabalho. E o que ninguém está conseguindo fazer. Nós já temos dentro do iKnow todas as regras de negócio para apresentar para a IA generativa prontinha. Ela entende o negócio. É aí, Lauro, que a gente conseguiu um nível de assertividade realmente muito bom. Rapidamente aqui, pessoal, falando então do iKnow aqui, né? A gente se conecta literalmente em qualquer origem, seja on-premise, híbrido ou cloud. A gente ingere o dado com o nosso time dentro da nossa solução e entrega o produto de dados ali como solução pronta para o cliente utilizar, como a gente falou. Né? Rapidamente aqui, a gente até percorreu isso um pouco na troca de ideia aqui, sem entrar muito na parte tecnológica. O cliente não precisa montar e sustentar um pipeline de dados. Isso é problema nosso. Isso está dentro da solução. Nós vamos entregar o produto de dados pronto. O cliente não precisa montar um time gigantesco de dados. A gente precisa de pessoas estratégicas, Marcel, como você mencionou, que provavelmente são líderes ou gerentes de entregas, que a gente chama nesse gráfico de Venn, que ele vai nos apoiar no entendimento do negócio. E, obviamente, interfaceando ali com a questão do dado. Né? Então, eu queria fazer por favor, uma interação aqui. Então, quando eu menciono sobre a nossa jornada, né, que em algum momento eu tenho o prazer de conhecer esse mundo de dados, né, eu começo a treinar o time também para que abra essa mente. Né? Então, você precisa também fazer com que as pessoas acreditem. Então, esse time treinado foi capaz de
ser esse ponto focal que o Mário está dizendo que as entregas elas acontecem com muita velocidade. Então, se você consegue juntar um conhecimento do seu negócio com uma cabeça aberta de que a construção dos dados ela tem que acontecer, as entregas são ótimas. Tá? Boa noite. Se apresenta, por favor. Sou Guilherme. Obrigado. Sou PO de dados da Telefônica. Vocês apresentaram falando que o cliente ele não precisa fazer nenhuma gestão ou sustentação de toda essa pipeline de dados que foi entregue. Quando vocês têm essa solução num produto, numa companhia, que passa por constante evolução, né? Onde tem diversas squads de desenvolvimento que implementa novas features, mudanças de políticas, novas regras de negócio, como que isso retroalimenta toda essa pipeline de dados que já foi construída para representar novas features, novas regras de negócio e os dados, de fato, estarem coesos ali sendo apresentados? Isso. Excelente pergunta, Guilherme, né? Uma coisa que a área de tecnologia nos questiona bastante, é uma preocupação, fala assim, pô, mas o que está dentro do I Know em termos de trabalho do que vocês vão fazer? Imagina que a gente daqui a um tempo venha cortar a relação e eu não quero mais o I Know, eu quero voltar para a empresa. 100% do dado e 100% do tratamento aplicado ao dado é documentado e compartilhado com o cliente na vírgula. Vocês sabem exatamente o tratamento que foi feito dentro do I Know. Então, assim, rompemos o contrato, vocês recebem uma cópia fidedigna de 100% do dado que está dentro do I Know e 100% da documentação no nível da vírgula. E por que tem que ser assim no nível da obsessão pelo cliente? Porque é a forma da gente homologar a entrega. Quem é de TI sabe que isso é muito importante. Como é que eu chego no Marcel e defendo a entrega do relatório dentro do I Know? Eu vou abrir, ele vai falar assim, Mário, parece que está estranho. Vamos ver a documentação. Não tem problema nenhum. Então, você entregou exatamente igual a documentação, mas eu acabei de lembrar que a gente precisa aplicar uma regra nova. Então, a gente entregou o que você pediu, nós vamos fazer essa refação. Não tem problema nenhum. E isso é 100% compartilhado com o cliente dentro da plataforma. Dentro da plataforma, vocês acessam o dado, vocês acessam a documentação de cada metadado e de cada dashboard, dentro da aplicação, e é por essa interface que vocês, vamos falar assim, interagem conosco para produzir novos relatórios ou para fazer alteração em metadado ou dashboard existente. Então, é 100% transparente. Não tem ali uma obscuridade do que está sendo feito ou como está sendo feito, né? O que a gente quer com o I Know nas empresas, pessoal, eu vou repetir, é parar de fazer com que as empresas continuem quebrando pedra. Esse é o ponto. Como a gente quebra pedra, é 100% transparente para vocês a documentação, o que está sendo feito lá dentro. Eu tenho 50 tabelas que vira 3 datasets, né? O trabalho do raw data, do dado bruto, até esses 3 datasets, é totalmente entendido e compartilhado com vocês, né? E a sustentação, não sei se eu respondi sua pergunta, Guilherme, mas é assim. Aí como é que a gente faz? Então a gente tem a documentação, vocês falam assim, ó, pô, veio uma demanda nova daquele dashboard XYZ lá. Vocês vão pegar a documentação e o pedido de refação para nós é a documentação alterada por vocês. Não vai ter uma reunião para vocês explicarem para a gente, nossa, e agora como é que eu relaciono esse dado, não sei o que lá. Não, é transparente para vocês. Tá? Respondido? Quero outra interação nisso daí. Aí que eu também boto valor lá no meu aprendizado lá dentro, né? Então, hoje a gente tem uma célula chamada Soluções Financeiras. Então, a gente tem lá o cara de tecnologia, tem eu, que sou do time da Flávia, mas eu fico dodge lá toda hora.
tem os caras de PMs. Então, quando começa a sair esses questionamentos, essas novas features, eu também não sei o que é, mas eu fico lá ouvindo. Tem uma nova feature. O que vai ocasionar? Como é que isso daí vai impactar no BD? Como é que faz na transação? Mário, vai ter uma mudança aí, fica ligado. Tá? Me ajuda agora a traduzir isso daí. Tá bom? Então, também faz parte da gente de negócio se abrir e ficar próximo das discussões e não ficar passivo e botar culpa ao acaso, né? Tem uma nova feature e prejudicou o meu dash. A culpa é minha também. Não acompanhei do jeito que deveria acompanhar. Tá bom? Boa, boa. Na linha aqui da continuidade, pessoal, nós estamos nos dirigindo para o final aqui, a parte da certificação e da segurança que eu falei para vocês, né? Então, isso tudo é possível de vocês cross-checarem com as origens, etc. Eu não sei se todos vocês conhecem essa certificação aqui, ó. Essa certificação é um processo que a gente submete o SaaS que está hospedado na Amazon, e não é só uma questão de hospedagem. Ele fala assim, você quer receber o software, você vai ter que passar pelo crivo da área de compliance, segurança, governança e escalabilidade. Então, isso aqui tem um checklist, a gente demorou mais de 1 ano para receber essa certificação aqui. A Amazon vem e ela vem como uma auditoria externa sobre o SaaS e fala, ó, se você não fizer isso no SaaS de vocês, não tem certificação. Então, aqui, a gente respeita todos os padrões de segurança, inclusive internacionais, da própria AWS para operar. Tá? A gente vê bastante empresas nem sabe que existem. Uma coisa é você ser o SaaS que roda lá. Outra coisa é você ser o SaaS que roda na AWS com essa certificação. É totalmente diferente. É totalmente diferente. Tá? Bom, quero agradecer aqui a presença de vocês. Quem quiser o meu contato aqui é só escanear o WhatsApp aqui, fiquem à vontade aí. Eu quero abrir para dúvidas, perguntas aí que eventualmente vocês tenham sobre eu acho que tanto da parte da operação da OLX em si, né, e do próprio I-Know, da própria N10 aí. Quero agradecer novamente. A gente tem uma continuidade do happy hour ali para vocês ainda degustarem alguma coisa, tomar um vinho, uma água, o que todos preferirem aí. Tá bom? Muito obrigado pela presença de vocês novamente. E, por favor, se tiver mais dúvidas... Boa noite, eu sou Gabriela, eu trabalho atualmente na Zata, é uma hold. E, assim, a minha maior dor hoje, como analista lá de dados, FP&A, é que, como uma hold, temos uma gama aí de empresa. Cada empresa tem o seu RP, cada empresa tem a sua forma de ler o dado, de tratar o dado, e na hora de eu poder consolidar todas as informações para poder trazer para a hold, eu tenho essa dificuldade. Então, eu queria saber assim, como o I-Know me ajudaria, porque eu preciso muito de ajuda nisso. Atualmente, a gente está aí quase beirando 15 empresas, e são desde construção civil, a reciclagem, e eu queria entender melhor sobre essa questão, porque, assim, quando é uma única empresa, querendo ou não, um único RP, pelo menos. E no meu cenário, não. E eu gostei da ideia, eu queria saber assim, como isso conseguiria me ajudar. Obrigado, Gabriela. Esse é um típico cenário que a gente ajuda muito. A gente vem conversando com fundos de investimento, venture capital, né, ou private equity mesmo, que tem essa característica muito parecida com a sua. Eu tenho SAP HANA, eu tenho SAP ECC, eu tenho Microsiga, eu tenho DataSul, eu tenho Senior, eu tenho Lynx. Cara, como é que eu pego essa maçaroca, né, e gerencio? A gente se conecta em cada uma das origens das empresas, né, e faz o processo que a gente faria para uma, a gente faz exatamente para todas. Então, imagina que você tem KPIs nichados pelas business units aí de cada uma dessas empresas. Ou seja, o que você vai ver na empresa A é totalmente diferente do que você vai ver na B. É aí que entra uma vantagem competitiva do I-Know muito grande. Por quê? Porque ele é hiperpersonalizado mesmo.
Então, a hora que eu for falar com a empresa de varejo, eu vou te entregar algo X. A hora que eu for falar com a empresa de construção civil, se é uma incorporadora, seja lá o que for, eu vou te entregar uma outra coisa. Mas a gente tem a condição de fazer a hiperpersonalização. Era essa a sua dúvida? Maravilha. É como se você estivesse falando das 3 empresas. Então, eu tenho o banco de dados do Matera, eu tenho alguma coisa que eu recebo via bucket da Zup e tenho alguma coisa que o nosso TI construiu que a gente apelidou de BDzão. São informações diferentes. Eu precisava trazer essas informações para uma única visão. Precisava pegar essas informações e traduzi-las. Tá? Então, eu acredito que posso te ajudar sim. Bom, boa noite. Thales, do Grupo Nitro. Uma pergunta, assim, a gente já está meio que passando por esse momento de transformação e tratamento de dados. Acho que boa parte das empresas aqui, elas já têm uma área relacionada a isso. E a minha pergunta é mais relacionada como que a gente utiliza o I-Know para não concorrer com as soluções, mas para complementar as soluções. Então, imagina, eu já tenho o Data Lake implementado, mas não necessariamente todos os dados que eu tenho já estão dentro desse Data Lake nosso, hospedado, com nossa hospedagem e tal. Como que eu, aproveito os dados que estão no Data Lake, se a solução da I-Know consegue fazer isso, aproveito os dados do Data Lake, consegue extrair dados de outras várias fontes que a gente também tem muitos sistemas auxiliares, soluções especialistas, outras soluções SaaS também, e consegue conjugar isso tudo, tratar esses dados e gerar informação para nós. Assim, eu tenho um grande exemplo de um problema que eu tenho lá, é conciliação. Conciliação, para mim, é um grande problema. Um dos motivos pelos quais eu tenho várias fontes de informação. Isso é o nosso grande desafio. E também se é possível captura de dados do banco. Né, se a gente consegue trabalhar dados bancários, se vocês fazem automações para captura de dados, como que a I-Know entra para trazer essa solução? Maravilha, maravilha. A resposta é sim. Né? A gente trabalha com dados internos da empresa, seja quais forem as origens e dados externos. Né? Então, a gente entende a necessidade. Né? Fala assim, pô, eu já tenho um lake, eu já tenho um pipeline, alguma coisa meio que pré-estruturado já. Só que o que ocorre? Eu tenho mais 5 APIs do CRM, do e-commerce, não sei o que lá, e vai na linha do que o Marcel falou. Eu vou bater lá na TI. Fala, cara, eu estou com um problema no core do negócio. É assim, você quer que eu olhe esse I-Know junto com você? Eu posso te ajudar a fazer uma análise crítica da solução, para ver se eles conseguem acelerar a entrega. Né? Então, a gente entra, né, ajudando realmente, porque a área de tecnologia, na nossa percepção, a gente respira isso 24 horas por dia. Né? Se a empresa realmente for montar um time de dados que atenda a entrega no timing e na consistência que as áreas de negócio entregam, cara, a TI vai virar um negócio absurdamente grande e monstruoso. Teve um cliente que é uma empresa, eu diria que é de médio porte, sei lá, deve estar faturando uns 300, 400 milhões. Antes deles virem falar conosco, né, eles falaram, Mário, o pessoal aqui se reuniu, né, os sócios, o conselho, TI, negócio e tal, nós vamos tentar montar dentro de casa. E a gente volta a falar se for o caso, mas a gente decidiu internalizar. E se vocês puderem dar um apoio na consultoria, que a gente também faz, a gente tem uma área de consultoria, a gente nasceu dando consultoria de dados, né? Seria de bom grado. Bom, aí começou, abriram as vagas no RH, não sei o quê, passou mais ou menos uns 2, 3 meses, foi engraçado que eles voltaram e falaram, Mário, acho que a gente vai seguir com a I-Know. Eu falei, nossa, mas a gente nem começou, o que aconteceu? Não, a gente tem um engenheiro de dados sênior aqui que ele quer ganhar mais que o CEO. Não dá para pagar, a gente não está fazendo sentido. Né? E aconteceu de verdade. Ele falou, cara, ele falou assim, a gente não tinha essa noção. E aí eles foram entender um outro ponto que também assombra nós no dia a dia, o turnover. O turnover na área de dados está altíssimo. Né? Na medida em que você repousa a confiança da regra de negócio dentro do I-Know, vocês podem tomar turnover do lado de vocês. Está com a gente aqui, nós vamos entregar. Não tem problema.
Entendeu? Então, a gente entra, eu não sei se eu consegui me fazer entender, mas a gente entra complementando. Se é algo simples, né? Você está com o lake pronto, tratado, a camada pronta, você vai espetar um BI ali, você tem um analista de BI sênior. Eu acho que está bem encaminhado. Só que daí é o seguinte, batem lá na sua porta e falam assim, viu, nós assinamos Salesforce, tem 17 APIs para a gente consumir lá, é tranquilo para você? Falou, cara, você está de brincadeira, né? Imagina, vamos conversar. E aí vai. E o que a gente tem dito também para os clientes, pessoal, é assim, não é uma verdade absoluta que eu vou falar, mas eu sou forçado a acreditar que vai acontecer. O mundo vai para SaaS. Logo, consequentemente, a gente só vai ter API. Esquece conectar em banco. Quem que vai sustentar esse sistema? Quem que vai sustentar? Ah, Mário, vai demorar mais 10 anos. Beleza, pode ser, mas vai chegar. Vai chegar. Não tem mais conexão em banco. Quem consome SaaS aqui sabe, né? Ó, acho que fecharam uma venda lá, ó, Fernanda. Respondi sua pergunta? Sim, se você me permite, eu quero complementar. Por favor. Qual que é o nível de ajuda ou licença que vocês precisam pedir para a TI para conseguir consumir os dados? Porque, às vezes, o time de TI está tão engargalado que nem sentar com vocês para falar assim, pega daqui, pega de lá, a gente consegue viabilizar dentro da companhia, né? O Marcel talvez pode até ajudar, mas é assim, a gente só precisa da autorização das conexões. Se for um SaaS, vocês vão ter que intermediar, falar, ó, a gente está autorizando, abre o token para IN10, ele vai grudar na API, ele vai consumir o dado. E fecha comunicação e documentação para isso. Feito isso, a gente, com o dado bruto na mão, a gente só precisa entender esse dado, né? E que às vezes negócio já compreende, porque ele extrai manualmente na interface da aplicação, né? Agora, quando é um banco de dados, obviamente a gente precisa de um apoio maior da TI para entender como é que está disposto as tabelas, alguma coisa assim, um dicionário mínimo de entendimento da disposição das tabelas no banco de dados. Fora isso, a gente não precisa de absolutamente mais nenhum recurso da área de tecnologia. Então, e eu posso acrescentar que, no nosso caso lá, foi a famosa carteirada da Flávia. Tá bom? Então, a Flávia está bombando. Então, tem essa dificuldade, né? Então, você precisa pegar, e às vezes TI também vira para mim e fala assim, então a entrega era em Q4 de 24, mas entregar a chave é só Q2 de 24. Aí a Flávia foi lá e falou que tinha que entregar rápido, porque é alguma coisa que a gente faria, né, de forma independente, mais rápido, e que precisava da cooperação deles, né? Por outro lado, brincadeiras à parte, você não onera a sua TI. Então, você desengargalou, como o Mário tem falado, tá? Então, o convencimento e toda a discussão interna de que é para agregar, é para me atender na velocidade que a companhia precisa, não concorre com o seu roadmap de TI, na verdade, te desafoga. Isso tudo também precisa da Flávia. Então, você contrata o Mário, leva um dia a Flávia. Eu queria saber se a carteirada da Flávia vem no pacote também, mas acho que responderam. Cara, Obrigado. ela funciona. Temos mais uma aqui, vamos lá. Mário, uma dúvida referente à sustentação da aplicação como um todo, né, do serviço. Você comentou que os entregáveis pode ser o dado tratado ou um dashboard, né, uma visualização. Todo esse ETL que é desenvolvido, quando tem alguma falha no processamento, sei lá, a linhagem quebrou porque a API que a gente estava esperando o dado receber começou a vir nulo e acabou quebrando o tratamento, automaticamente reflete um indicador ali ruim. Como que vocês acompanham isso? Tem monitoramento? O time faria a sustentação? É o time de TI que entraria ali para fazer a correção? Como que funciona isso? Excelente pergunta, Guilherme. É super importante para a tecnologia. A gente, até pela certificação, o Qualified Software da AWS que eu falei, a gente tinha que demonstrar como é que a gente fazia sustentação e monitoramento. Como é que é hoje?
Imagina que eu tenho, vou falar hipoteticamente aqui, eu tenho 10 APIs que eu desenvolvi e sustentei para você. Hoje isso, a gente tem todo o back-end ali codificado para monitorar esses pipelines. Quando eles quebram, o time de desenvolvimento e suporte nosso, ele é informado por e-mail e ele é informado via Slack. A gente tem eu não sei se todos vocês conhecem, a gente tem o Slack conectado no monitoramento. Então pensa que a pessoa quebrou o pipeline, a API mudou, né? Sai o e-mail e sai o Slack direto para o time de sustentação. Alguém tem que entrar, acionar, ver o que ocorreu. E é interessante, eu falei que a gente tem um caso, por exemplo, de social media, né? Você acha que quando o LinkedIn quebra a API, ele avisa a gente? Entendeu? Então, o que acontece? Chega ali, o LinkedIn decidiu versionar a API na meia-noite de hoje. Amanhã, no primeiro get que a API fizer, ela vai quebrar e falar, cara, bugou a API. Sai um e-mail, sai o Slack para o time de sustentação. A gente tem que refatorar a API com base na nova API do LinkedIn, né, e fazer o pipe funcionar novamente. Isso não é preocupação do cliente. Isso tem que ser feito por nós. Era essa a dúvida? Sim, mas o que ficou ainda em aberto no sentido do cliente que está consumindo o dashboard. Como ele tem visibilidade que aquela métrica que está baixa não realmente é uma queda de performance, mas sim porque a pipeline quebrou. Como que isso chega na ponta? Boa. A gente tem as SLAs do contrato e, obviamente, depois que isso acontece, a gente informa direto a ponta. Ó, a gente teve problema, né? Sei lá, desconsidera para as próximas horas o dado desse dashboard de originação do LinkedIn. Então, a gente avisa direto a ponta, e, enfim. Aí, vocês recebem com constante o ticket também, a informação. Quando o serviço estabiliza, a gente volta, informa isso para vocês. Tá? Algo mais aí? Alguém? Se não temos mais dúvidas, eu quero aqui agradecer novamente aí ao Marcel, à Flávia, por estarem conosco aqui na OLX. O time da V4, tem alguém aqui agora? Obrigado aí. A V4, pessoal, é a agência de marketing digital que cuida de toda a nossa originação da parte comercial de vendas ali no canal digital. É feito por eles aí esse trabalho, né? E a vocês, porque se vocês não estivessem aqui, não seria possível esse evento ter ocorrido, né? Estamos à disposição para entender desafios e necessidades de vocês em que a gente possa ajudar com a I-Know. Boa noite, novamente, muito obrigado pela presença de vocês. E tem mais uma continuidade ali do Happy Hour ali. Sintam-se convidados para degustar conosco ali, tá bom? Muito obrigado.